E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Belezinha? Vamos seguir então? Última aula, nós vimos os incríveis comandinhos do Ent Framework, lá do pacote Tools do Ent para trabalhar com migrações. Nós criamos então nossa primeira migração. Nós vimos também os comandos de criação do banco, né, o Update Database, e também um Drop Database, que ele remove, um cria, outro remove o banco. E ele criou essa pastinha pra gente aqui de Migrations. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, porque nós temos que fazer o seguinte: nós vamos fazer uma configuração aqui para a nossa tabela de relacionamento motorista veículo. Lembra que quando a gente executou nosso comando do migration, ele deu um problema porque ele disse que não estava encontrando a chave para essa tabela. Então, para resolver naquela hora de forma simples, a gente basicamente incluiu esse campo aqui, motorista veículo ID. Só que eu quero que os campos dessa tabela eles sejam motorista ID e veículo ID, tá? E outra coisa, eu quero que eles sejam campos que eles vão se relacionar com essa tabela de motorista e veículo. Então vamos dar uma olhada no nosso banco antes da gente partir para a alteração. Eu estou sem o FrotaDB, eu vou pedir para ele criar novamente, tá? Então eu vou dar o update database, comandinho para ele gerar para a gente. Se não me engano, a gente acabou removendo o banco, né, na última aula, no finalzinho. A gente consegue criar e recriar o banco várias vezes. E só um adendo aqui, quando for usar o Drop Database, sempre confirme o ambiente, qualquer alteração, que ambiente você está, tá? Dependendo do banco, dependendo da empresa onde você estiver trabalhando, você não consegue nem fazer isso, tá? Direto nos seus bancos. Então tem uma outra forma que você consegue configurar tudo. E ao invés de aplicar a atualização do banco, você pede para gerar um script, que aí você passa para os DBAs fazerem a alteração no banco, tá? Mas por hora, vamos ver lá como é que ele criou. Vamos atualizar aqui, fazer um refresh. Criou nosso banco FrotaDB. Temos as nossas tabelas. Tá carregando. Eu quero dar uma olhadinha nessa tabela aqui, ó. Motoristas veículos. Vamos digitar aqui, ó, motoristas veículos. Eu consigo fazer o select para ela. E ó, vamos selecionar o nome da tabela e digitar Alt F1 para ele abrir para mim todas as propriedades que eu tenho dessa tabela aqui, motorista veículo. Ó, então aqui ele tem o nome da tabela, a data de criação, ele tem aqui a coluna para gente, tipo de dados, né? Outra coisa que a gente tem que ajustar depois também. Uh, ele criou aqui pra gente campo-chave, foi ó, motorista veículo ID. E ele criou pra gente, ó, ele já fez o relacionamento entre as outras tabelas, tá vendo? Ele criou umas restrições, tipos de restrições, constraint types. Ele criou as for key, as FKs que a gente fala. Então ele tem a PK, é a minha chave, então ela é composta pela minha motorista veículo ID. E ele também criou a minha FK. Vamos analisar a primeira aqui, ó. Ele deu o nome de FK, motorista veículo, que é a nossa tabela. Motorista é a tabela que ele está se relacionando. E o campo é o motorista ID. E aí ele está habilitado. E aí aqui ele explica a regrinha, né? Ó. Motorista ID dessa tabela motoristas veículos. Ela faz referência ao campo motorista ID da tabela motoristas. E aí para a chave estrangeira que liga com o veículo, ele faz o veículo ID, se refere ao campo veículo ID da tabela veículos. Então, está funcionando o relacionamento. Ele criou para a gente. A única coisa é que ele está criando essa chave primária que eu não preciso. Eu quero que as minhas próprias chaves estrangeiras sejam meu campo de chave, tá? Sejam minhas próprias chaves primárias. A gente vai fazer essa alteração agora no nosso código. Então vamos deletar o banco do jeito que ele está aqui, dar um drop database. Executei, beleza, iniciou e foi. Então, tá, ele pede uma mensagem aqui de confirmação, né? Ó.
para realizar. Ele até mostra o banco para você realmente ter certeza que está no banco certo, tá? No servidor, né? Certinho da sua instância para poder fazer essa ação. Aí ele está dropando o banco e ele dropou com sucesso. Vamos só confirmar. Se eu fizer um refresh aqui, ó, novamente. Eu fiz o refresh no banco em si, né? Era na database. Deixa eu fazer aqui. Aí. Acho que agora vai ficar atualizando lá embaixo. Aqui ele não tem um banco, né? Ó, inclusive ele falou, ó, tá vendo? Eu não tenho esse cara. Refresh aqui no banco, ó, sumiu. Então funcionou o comandinho. É bem simples o migration, tá? Ó, relembrando, add migration, o nome da migração, update database, você aplica as alterações e o drop database, ele exclui pra gente as alterações. Remove o banco, né? Beleza. Onde é que eu faço a configuração para definir as minhas chaves primárias? Tá, então primeira coisa, vamos arrancar esse campo aqui, ó, motorista veículo ID. Não quero utilizar ele, eu quero usar só esses dois campos. E a gente vai fazer isso lá na nossa classe de context, controle frota context, e a gente usa esse método aqui, ó, onModelCreating. Eu até deixei comentado aqui, ó, configurações, e aqui que a gente vai fazer essas configurações, customizações do que não é padrão aqui do ente, tá? Então a gente vai ver nas três tabelas algumas configurações, mas a primeira delas a gente vai fazer apenas esse campo de chave. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Vamos só incluir aqui, ó. Opa. A gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um comentário aqui. Configurações para entidade de relacionamento. E a gente coloca aqui entre parênteses. Essa entidade de relacionamento, ela só existe para ela poder ligar esses dois, tá? Eu tenho uma relação onde eu posso ter motoristas, ele pode dirigir, um motorista pode dirigir diversos veículos, e um veículo também pode ser dirigido por vários motoristas. É uma relação muito para muitos lá nas nossas aulinhas queridas de banco. Que teve lá na escola, no técnico, na facu, ou então nos nossos vídeos aqui também a gente abordou um pouquinho disso, tá bom? Vamos lá então. Então a gente vai usar esse objeto Model Builder, ele permite a gente fazer essas customizações. Então vamos entender como é que ele funciona agora. Então a gente vai usar aqui o Model Builder. Deixa eu ver se ela está gravando certinho. Beleza, está gravando. Então vamos lá, abrir uma janela maluca aqui na minha tela, deixa eu só tirar, beleza. Model Builder, a gente vai configurar alguma coisa nas nossas entidades. Por isso que a gente usa esse ent, tá? E aqui eu especifico qual que é a minha entidade. No caso vai ser motorista veículo. Então tem esse espaço aqui. E aí beleza, vamos lá então aplicar nossas customizações aqui. Então eu tenho uma opção. Ah, tá, faltou aqui, ó. Depois que faço isso, eu abro e fecho parênteses. Boa. Eu vou colocar na linha de baixo, mas poderia ser feito aqui direto, tá? Ó. Mas aqui fica mais organizado. Então eu tenho aqui diversas opções, ó. Eu consigo definir tipo de dado, nome de campo, nome de tabela, eu consigo alterar diversas coisas. Fazer insert de dados inicial, a gente vai fazer tudo isso nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai focar nessa parte de como eu defino uma chave de forma customizada e uma chave composta, tá? Para fazer isso eu uso essa propriedade aqui, ó, hasKey. Eu estou dizendo a minha entidade, ela tem uma chave e a gente precisa configurar isso. Então vai ser aqui dentro do parênteses do hasKey que eu vou configurar. E a gente vai trabalhar com aquela anotação do link lá para poder manipular objetos, tá? Então a gente vai criar um nome de um campo aqui, pode ser qualquer nome, mas eu vou abreviar como é motorista veículos, vou colocar como MV. Então eu vou dizer, ó, minha entidade MV, aí tenho igual a setinha, e aqui eu especifico o campo. Então, por exemplo, minha MV, dou um ponto, e repare que ele já encontra aqui, ó, as propriedades para mim. Então eu poderia definir aqui, ó, motorista ID, e beleza, esse seria a chave primária da minha entidade. Quando você trabalha com apenas um campo de chave, é dessa forma que você faz, tá? No hasKey, você apenas
cria uma propriedade aqui, um parâmetro, um parameter, e aí você define qual que é o campo e ele já puxa da sua entidade que você especificou aqui no entity. Da hora, né? Muito bom. Mas a nossa tabela tem dois campos. Então como é que eu faço? Ó? Porque se eu colocar, sei lá, separar por vírgula e colocar o veículo ID, olha, ele nem deixa eu completar. Muda um pouquinho a configuração, tá? Mas então a configuração para um campo simples é essa, ele já entende. Para um campo composto, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer para o ente que eu quero criar uma nova chave, então usa a palavrinha new reservada, e aqui entre as chaves, eu vou colocar assim, ó, MV, que é o meu parameter, engasguei, desculpa, e eu vou colocar os campos aqui, ó, veículo ID, e agora eu separo por vírgula, MV, motorista ID, e aí dessa forma ele consegue configurar para a gente a nossa chave, beleza? Estou esquecendo de nada, não, tem outras coisinhas, mas não vai ser neste momento que a gente vai ver isso. Então, show, fiz a configuração e eu removi aquele campo que estava mais lá, né? E como é que ele sabe que ele tem que fazer o relacionamento? A gente tem os campos de chave e por causa dessas propriedades que a gente criou aqui embaixo. Ó. Então ele sabe que ele tem o campo que tem o mesmo nome do ID naquele padrão, né, o nome da classe e o ID, e ele tem um objeto que relaciona. Então o que ele faz é motorista ID vai se relacionar com a minha entidade, a minha classe motorista. Veículo ID vai se relacionar com a minha classe veículo. E dentro de cada uma delas tem também está sendo estabelecida essa relação. Se a gente olhar aqui, ó, minha motorista tem o motorista ID, que é a minha chave primária, mas ele também tem esse objeto aqui, ó, essa lista, esse public iList motorista veículo, tá vendo que é a classe de relacionamento, é aqui que eu estabeleço a relação. Então ele lê através da minha classe de relação, ele olha a propriedade, essa propriedade que é uma entidade, né? Ó, motorista, ele, opa, motorista aqui tem a relação. Então ele sabe que tem que fazer essa relação entre as duas classes. Veículo é a mesma coisa. Ó. Veículo também tem um iList. Eu chamei de motoristas aqui para relacionar veículo com motoristas. E é assim que ele aplica essa relação. Lembrando, só mais um detalhezinho. O relacionamento é de N para N. Por isso que eu usei uma lista. Mas se eu quisesse fazer um relacionamento lá de 1 para N, então ao invés de eu usar aqui lista, eu ia usar um objeto simples. Aí eu teria um veículo de apenas um motorista, então o veículo não dirige motorista, né? O veículo é dirigido por apenas um motorista, então aí eu não usaria um iList, usaria motorista veículo só. E aí ele conseguiria fazer essa relação também. Beleza? Vamos voltar aqui ó, no Package Manager Console. Se ele não estiver aparecendo aqui para você, ó, fechei ele. Como é que eu faço para abrir essa janela? Você vai lá no menu Tools, Ferramentas, se estiver em português. Você vai vir aqui no gerenciador de pacotes do Nugget, o Package Manager, e vai escolher essa opção de console, tá? Ele carrega aqui, só uma curiosidade, tá? Se você não souber ainda, mas ó, essa opção aqui do Package for Solution, ele é aquela janela que a gente carrega quando clica com o botão de direito aqui, no botão direito do projeto e clica no Manage Dependencies do Nugget, tá? As dependências do Nugget. Dá para acessar por ali também. Beleza, então Tools, Nugget Package Manager, console, abre essa telinha pra gente, tá? Então vamos lá, vamos criar uma migração, porque ele tinha aquele estado inicial com essa chave a mais. Então a gente vai criar uma outra migração agora, um Add Migration, pode dar um tab que ele completa para você, complementa. Então eu vou chamar aqui ó, de atualização na tabela relacionamento. Vou digitar um Enter, vamos ver se tem algum problema. Se tiver, ele já valida para a gente. E a gente vai fazer a configuração. Bom, deu certinho, tá? Esse scaffold,
ele aqui ele tá atualizando, ele tá falando aqui, ó, resulta em perda de dados, né? Como a gente mexeu, a gente alterou, pode ser que perca os dados. Mas a gente está especificando ainda, o nosso banco está criando, não tem problema, tá? Então vamos ver o que ele fez aqui no Migration, na pastinha. Ó. Se a gente olhar lá, ó, no Migration tem o meu Initial Create, aqui ó, quando ele definiu a tabela, as primeiras tabelas, motorista veículo tinha aquele campo ó, a mais, ó. Motorista veículo ID. E agora, ele aqui embaixo, ele criou ó, com o nome que a gente especificou e ele está fazendo atualização, ó. Ele está dropando então, ó, removendo a chave estrangeira. Ele está removendo a coluna, aquela ação que a gente fez, ó. Motorista veículo ID. E agora ele está alterando a coluna, tá vendo? Veículo ID. Está alterando aqui a minha coluna no motorista ID. E ele está adicionando aqui a minha chave primária. E repare, ó, ele está usando as duas colunas para poder fazer essa criação. Então ele fez exatamente o que a gente precisava. Ele substituiu usando uma chave composta. Depois ele adicionou aqui a chave estrangeira, né? Ó. Fez FK do motorista, fez FK do veículo. E aqui para fazer o drop down, né, quando a gente executa o drop database, ele executa esses comandos também. Muito bom, é o que a gente precisa. Agora vamos ver de fato se deu certo. Então a gente vai executar aqui ó, o update database, dá um enter, aguarda um pouquinho. E tarararam, tarararam, senhoras e senhores, vai meu filho, tem que esperar ele dar o done. Quando ele é o done, é porque foi feito. Aí o done foi executado. O Doninho terminou de fazer as coisas pra gente lá e vamos ver o nosso banco. Vamos atualizar. Então F5 aqui no refresh. Vamos olhar aqui à esquerda primeiro. Para nossa tabela. Motoristas veículos. Olho no lance. E olha só. Muito bem. Se a gente dá um select aqui, ó. Tem apenas os dois campos. Não tenho mais aquela chave que estava mais. E esses dois campos agora não são mais apenas FK. Eles também são PK, também são as chaves primárias da nossa tabela. Nós temos a nossa chave composta. Relacionamento implementado com sucesso. Olha só, muito bom. Legal, né? Então é desse jeito que a gente faz essa configuração. Vamos só relembrar onde a gente fez isso. Na classe de contexto. Esse método que já é do próprio do dbContent, a gente está sobrescrevendo ele, ó. Na verdade, a gente está fazendo uma sobrescrita. É isso, a gente está utilizando um override. E aqui a gente faz essa customização ó, da minha entidade, definindo a chave. Esse é o jeito. A gente precisa do new, tá? Para poder criar uma chave composta. E quando você criar uma chave simples, aí não precisa, é só especificar o campo direto. Tinha bastante dúvida quando eu estava começando, fazendo uns projetinhos com Ent uns anos atrás. Mas é assim que eu criei a chave composta. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Faz aí certinho, vai programando aí, vê se funciona. Se tiver algum problema, pode mandar um erro aí nos comentários. A gente vê. Ou qualquer coisa, você pode assistir o vídeo novamente também, ver certinho se você não pulou algum ponto. Mas é isso, tá, pessoal? Dê seu joinha e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Um ótimo dia, ótima semana ou término de semana para você. Se você estiver vendo no sábado e domingo, então aí aproveite seu final de semana para estudar. É isso aí, tá certinho. Fui, tchau.